Silvana Xavier Sávia, ela está na Clinicorp, gestão de RH, Talent and People, são vários funcionários, Jaraguá do Sul, competindo às vezes com indústria, uma área de tecnologia. Silvana, a gente fica muito feliz aí com a tua participação, você é um prazer enorme te conhecer e realmente vai agregar demais as os teus insights, as oportunidades que você vai trazer para o nosso público Talent Intelligence Brasil que está nos acompanhando aqui no Congresso. Silvane, a gente fica feliz e eu vou começar pegando leve, tá? Vou pegar leve com você. Conta aí um pouquinho do dia a dia, da cultura empresarial da Clinicorp. É bacana trabalhar aí? Como é que vocês conseguem criar uma cultura que seja dessa metodologia? Fala um pouquinho disso aí para nós. Legal. Então, Ernesto, primeiramente, né, obrigada pelo convite. Foi muito legal quando a Sabine entrou em contato comigo, a gente trocou uma ideia ali e a gente entendeu que fazia sentido realmente esse nosso bate-papo, porque a gente está promovendo coisas aqui na nossa região, né? E que às vezes é muito pouco que a gente tem aqui quando a gente fala de RH mesmo. Então, estou muito feliz com o convite, muito obrigada. E falando um pouquinho da minha trajetória profissional também, e claro, desde 2021 ali na Clinicorp, né, teve uma mudança bem drástica, porque eu saí da indústria e fui para uma empresa tech, então, primeiramente, tem um choque de realidade, né, inicialmente, mas hoje eu percebo que o RH como um todo, a gente está tentando falar a mesma língua, né? Antigamente a gente viu o RH muito como ficar ali dentro de uma sala, fazendo um recrutamento, um fechamento de folha, e hoje esse RH mudou. Então a gente precisa pensar em inovação, inteligência artificial, né? Hoje a gente, quando fala em recrutamento, a gente não fala de qualquer recrutamento, a gente fala de um recrutamento estratégico. Num fechamento de folha, a gente não está fechando apenas uma folha, a gente precisa de dados para levar esses dados ali para a diretoria, para que eles consigam entender os nossos números e não são só números, né? A gente precisa conseguir interpretar eles e levar o que aqueles números precisam dizer e o que isso tem a ver com o negócio, né? Como que a gente pode contribuir? Então, hoje, o RH eu vejo que é um parceiro de negócios, a gente precisa ser um parceiro de negócios, né? Então, a gente sair da nossa sala, conversar com a liderança, ter uma linguagem muito de dados com a diretoria, né? Porque o que eles querem é número e resultado. Então, é isso que importa para eles. E hoje eu vejo que não é algo muito especificamente da Clinicorp, mas o RH como um todo. Antes a gente era muito visto, e eu escutei isso numa palestra que eu fui, que o RH era muito visto como assistencialista, mas hoje não, né? A gente precisa trabalhar com outras coisas, a gente cuida de pessoas, o que é importante, porque para o negócio funcionar são as pessoas que entregam, mas com isso a gente precisa focar muito ali em inovação e tecnologia. Olha só, Silvana, que bacana, né? Um insight aí já bastante importante. Eu tento captar essas palavrinhas mágicas: recrutamento, seleção estratégico. Me fala um pouco mais disso daí, porque isso chama a atenção dos RHs, com certeza. Exatamente. Quando a gente pensa quando a gente fala de um RH, né, de um recrutamento, a gente não está falando assim só de colocar uma pessoa para dentro, né? Mas a gente tem que entender o que aquele líder quer com aquela vaga, que ele identificou que precisa para o time dele. Dentro disso, a gente precisa construir uma jornada do candidato para que aquela experiência com aquele candidato seja importante, independente do resultado final, né? Porque aqui também daí entra a nossa marca empregadora. Se uma pessoa que está fazendo um recrutamento não tiver uma boa experiência, ou ela não vai aceitar a nossa proposta, e se ela não aceitar, ela vai ser uma propagadora, eu não sei nem se existe essa palavra, tá? Mas ela vai ser aquela pessoa que vai promover a nossa marca. Então, a gente, quando pensa em recrutamento, quando a gente construiu na Clinicorp, e eu fiz parte disso com a minha gerente, né, a Dani, que hoje é gerente de People aqui, a gente pensou muito na experiência desse candidato. O que a gente pode contribuir para a vida profissional dele, independente do resultado final, e como que a gente ia linkar isso com a necessidade do negócio. Então, o que o líder espera daquele candidato? Então, dentro do recrutamento estratégico, a gente une várias coisas. O papel do recrutador,
que é o fit cultural. A gente pode avaliar, sim, as competências técnicas, mas isso a gente entende que compete ao líder da vaga, mas o fit cultural é extremamente importante na primeira entrevista a gente já avaliar, né? E aí, depois disso, a gente vai fazendo pontes. Então, um feedback muito bem estruturado para a liderança entender os comportamentos, aquilo está dentro da nossa cultura e aquilo que a gente espera aqueles primeiros 90 dias daquele candidato. O líder, ele faz uma entrevista técnica, um case, enfim, e aí a gente vai para a parte de negociação. Só que para a gente ter esse recrutamento completo, o líder, ele também precisa ser protagonista do recrutamento, não é abrir a vaga e sair, né, correndo. O recrutador se vira, não. Então, a gente tem um trabalho muito importante aqui dentro da clínica, então eu estou trazendo a experiência daqui, da empresa, desse protagonismo da liderança, né? Então, existe o papel do recrutador, sim, de avaliar os comportamentos, o fit cultural, mas também existe o papel de corresponsabilidade da liderança em todo o processo. Então, a gente fez esse desenho lá atrás, o que a gente utiliza hoje, só que a gente foi melhorando processos, e no fim das contas, agora a gente colocou também a inteligência artificial, né? Então, hoje, o GPT em si, ele é pago para todos os colaboradores da Clinicorp, né? Porque a gente tem uma cultura muito grande de inovação, de tecnologia. Então, esse incentivo que a gente dá é muito importante para todo mundo. Então, a gente utiliza a inteligência artificial hoje para validar pareceres, por exemplo, de entrevista. E a gente usa a GUP, né? A GUP, ela nos atende muito bem. Eu sei que algumas pessoas não gostam, mas isso é um processo que o próprio RH cria dentro da plataforma, né? Então, ela traz também muitos insights. E com isso, a gente tem ali todos uns modelos que a gente utiliza dentro do GPT para validar aquelas entrevistas que a gente faz com os candidatos. Então, para mim, hoje, falando de recrutamento estratégico, é muito essa parte de colocar inovação e inteligência artificial no processo, a participação de ponta a ponta da liderança junto com o recrutador. Então, para mim, isso é o recrutamento estratégico hoje. Nossa, assim, ó, eu fui anotando aqui e me chamou a atenção diversas palavrinhas, vou tentar trazer à tona aí algumas coisas. Você falou de criar uma marca empregadora, né, o employer brand e tal. A gente não quer uma cicatriz empregadora, né? A gente quer uma marca empregadora. E esse papel do líder de ponta a ponta me parece ser o caminho para conseguir criar essa marca, pessoas chamando outras pessoas, né? Pessoas que gostam e por isso chamam outras pessoas. Mas uma coisa que me chamou a atenção que você falou, a experiência do candidato, é a experiência no processo de recrutamento. Quer dizer, esse processo ele é trabalhado de uma forma que a pessoa se encante pela oportunidade que ela vai poder vivenciar depois. Me conta um pouco mais sobre isso, e eu tenho mais umas anotações aqui que eu vou querer saber um pouco mais também depois. Tá bom. Lá atrás, a gente pensou como que a gente poderia estruturar a experiência do candidato dentro de processo seletivo. E eu trago isso porque a gente tem muito forte na nossa cultura customer centric, né? Que ele é o principal fator da Clinicorp e do sucesso realmente da gente ter hoje mais de 28 mil clientes. É a questão do cliente ser o foco, né? Então, o cliente é o centro. E aí, quando a gente olha para o cliente externo, que são, né, as pessoas que adquirem um software, a gente também precisa olhar para a experiência daquilo que a gente quer gerar dentro. Então, como que a gente vai contratar uma pessoa e ela não ter uma experiência positiva se é aquilo que a gente lá na ponta com o nosso cliente externo faz, né? Então, esse processo deles entenderem a importância da experiência desde o início, ela começa no recrutamento, para que quando aquela pessoa entre dentro da Clinicorp, ela consiga entender o que essa cultura quer dizer quando a gente pensa no nosso cliente externo, né? Então, ele é um processo muito bem estruturado, que a gente faz com as lideranças e com os candidatos, e no final do processo a gente tem um NPS, que a gente chama, que a gente manda uma entrevista para aqueles candidatos, independente se deu certo ou não, para eles avaliarem aquele processo que eles fizeram conosco. Então, vai desde eles darem opiniões, né, e notas sobre o processo de recrutamento com o recrutador,
case, teste prático, com a liderança, a parte da proposta também, porque esse processo ele segue quando dá certo também com aquele candidato, né? Então, quando ele se torna um colaborador, a experiência dele ele precisa continuar de maneira positiva. Então, tudo que a gente coloca e insere dentro do recrutamento é pensando realmente nessa cultura que a gente tem de customer centric, que é o nosso cliente externo. Né? Então, a gente utiliza muito dessa cultura, só que daí a gente mudou para o nosso cliente interno ou para os nossos candidatos que possam vir ser os nossos clientes internos. E tradução de cliente interno é o colaborador, é isso, né? Então, é uma frase que é bastante importante e que traz aí uma oportunidade para diversos RHs que muitas vezes não conhecem todas essas técnicas, essas tecnologias, né? Você falou de IA, daqui a pouco a gente vai falar sobre IA, mas você falou de feedback estruturado. O que é um feedback estruturado para fazer esse processo isso está dentro do processo de recrutamento e seleção, certo? Quer dizer, dizer para o candidato que não passou por que ele não passou, porque você precisa também desses... É um banco de talentos, é isso? Você forma um banco de talentos e essas pessoas têm que se manter motivadas, porque pode ser que sejam bons talentos para outras vagas. Exatamente. A gente avalia todos os candidatos que chegam para a gente dentro de uma vaga, né? E a gente tem algo bem forte aqui dentro também, que às vezes aquele candidato que se inscreveu para uma determinada vaga, dentro das competências técnicas ou de fit cultural para aquela área não se encaixa, né? Mas a gente pode conversar com ele para outras oportunidades também. Quando um candidato está no processo seletivo, e aí a tua pergunta ali, né, quando ele não passa, como que a gente dá esse feedback estruturado? É muito em parceria com a liderança. Quando esse candidato ele é reprovado no processo seletivo, na parte de recrutamento mesmo, com o recrutador, a gente tenta, né, e a gente tem conseguido, de forma positiva, estruturar um feedback para ele, de não aprovação, né, mas que foque naquelas competências que ele pode se desenvolver para no futuro voltar para a Clinicorp, né, para participar de novo, ou para qualquer outra oportunidade profissional que ele tiver na vida. Então, isso é muito importante e a gente, como pessoa também, que talvez você e eu também já participamos de processos seletivos, eu vejo como uma dor muito grande da gente não receber um feedback do porquê a gente não passou do processo, a gente não consegue compreender, né? Às vezes a gente acha que tem todas as competências ou está dentro daquilo que está sendo divulgado. Então, esse processo estruturado de feedback, ele acontece, seja na etapa do recrutador, que o recrutador tem todo um cuidado de passar esse feedback para os candidatos, né? De maneira que fique dentro da lei, que seja tudo certinho, que ele entenda que esse feedback, ele não é um feedback negativo, né? Mas é um feedback de crescimento profissional. E quando esse feedback ele é feito depois da entrevista com o líder ou do case técnico, a liderança, ela tem a responsabilidade de nos brifar, né? Deixar ali na timeline da GUP o porquê que aquele candidato não passou no processo. Então, o líder, ele estrutura toda a parte técnica de por que aquele candidato não passou para a gente conseguir também contribuir com essa vida profissional, né? Então, a gente consegue estruturar isso e a gente sempre pede para o líder, né? A gente não precisa de coisas subjetivas. Por exemplo, uma coisa que era muito comum no RH, não passou porque não tem brilho no olho. O que é brilho no olho? A gente precisa de dados para passar para essa pessoa. Ela precisa entender o porquê que não está passando no processo seletivo. Então, a gente estrutura, né? E por isso que a gente chama de feedback estruturado, porque a gente tem essas etapas no processo seletivo para passar para o candidato. Seja no processo de recrutamento, que é o próprio recrutador que vai montar ali aquele feedback para o candidato, muito mais relacionado ao fit cultural daquele momento, daquela vaga, ou seja, no processo com a liderança, que a liderança daí vai descrever toda a parte técnica do porquê que aquele candidato não foi selecionado. E olha só, eu não vejo melhor momento para falar da Talent Ads, que é a plataforma patrocinadora do nosso evento, e dizer que com todo esse material do Congresso está sendo compilado sacadas, enfim, diversas oportunidades, inclusive nesse livro tem
uma estrutura de feedback estruturado para os RHs, que, né, tem um modelo padrão para fazer os estudos e tentar ser o mais assertivo possível, porque é um momento delicado, a pessoa talvez ela tá um pouco frustrada, mas também não deixa de ser uma baita oportunidade se ela conseguir ter esse amadurecimento profissional de enxergar que é uma oportunidade de crescimento, né? Então, não só esse material, mas o material de todos os insights do Congresso sobre as sacadas que a gente está disponibilizando aí para os nossos ouvintes, né? E os ouvintes que quiserem ter de forma vitalícia, vamos chamar assim, vira cliente da Talent Ads, e lá na Talent Ads tem todo esse material. Mas eu gostei de uma coisa que você falou, Silvana, da IA. IA para todos, é muito raro a gente ver empresas que disponibilizam IA para todos, né? Inclusive, a gente percebeu na Talent Ads uma demanda em determinado momento, que a gente ajudou nesse desenvolvimento, porque a gente percebeu alguns usuários do mesmo RH, um tinha uma conta, outro tinha outra conta, e estava separado as coisas. E quando você faz o fit cultural para divulgar uma vaga e tal, se você faz ele na mesma conta da plataforma, da empresa, né? Você evita retrabalho, e aí a plataforma desenvolveu mecanismos para as pessoas estarem interagindo ali junto e manter esses dados, essas base de dados junta, porque o processo de machine learning, né, o aprendizado de máquina, a máquina vai aprendendo com as informações, né, e aí se está tudo separado, ela não consegue juntar tudo isso aí. Você enxerga isso como uma oportunidade futura, né, de juntar essas informações, a máquina ir aprendendo de forma geral e tentando já enxergar, né, se a pessoa tal, por um currículo lá no início, né, tem um fit próximo do fit cultural daquela empresa, ou inclusive daquele setor, daquele líder, né? Porque tem fit cultural que é do jeitão da empresa, mas tem aquele setor específico que tem um líder que talvez tenha uma rotatividade um pouco maior, né? Tem um jeito mais rígido de ser, e aí a pessoa tem que estar preparada para isso, né? E tem gente que tem essa preparação e tem gente que não tem. Enfim, eu sei que eu fiz mais perguntas ao mesmo tempo, mas eu queria escutar um pouquinho sobre esse todo aí. Como é que está sendo esse negócio de AI com vocês? Isso, assim, eu sei que começou, né, a gente falar muito de IA, não lembro se foi 2023, 24, não, 24 já estava, eu acho que 2023 que foi que começou muito forte vir essa questão de IA para o RH, né? Porque a gente sempre foi muito mecanizado com coisas muito operacionais, e quando veio muito forte na Clinicorp, né? A gente por ser uma empresa tech, eu acho que já está na veia, sabe? Tá no sangue da gente ali, quem tá ali dentro, de lidar com a IA. Então, quando veio, claro, tem um processo de aprendizado que a gente precisa ter com ela realmente, né? No início veio sempre aquela pergunta, mas vai substituir? Não vai, né? A IA não veio para substituir pessoas, mas ela vai substituir aquelas pessoas que não sabem usar estrategicamente a IA dentro do RH. Então, essa é a grande questão, né? Ela não vai substituir, mas a gente precisa aprender a utilizar de maneira estratégica. E falando de RH, dentro do RH, com os nossos processos. Então, eu vejo sim, né? Eu acho que já está sendo e vai continuar sendo, não falo nem futuro distante, é o agora mesmo da IA. E quanto mais softwares e outras plataformas que vierem para agregar e a gente conseguir diminuir a carga operacional que a gente precisa fazer dentro do RH, vai contribuir. Um exemplo que você falou ali foi dos currículos, né? Então, a gente conseguir analisar um currículo, o quanto aquela pessoa está aderente, por exemplo, ao nosso fit cultural, ou quanto ela adere na questão técnica, porque a gente tem a descrição da vaga, então a IA, ela consegue, né, hoje metrificar quantos % aquele candidato atinge para a gente, por exemplo, chamar ele para um processo seletivo, ou no final de uma entrevista também, né, o quanto ele é aderente naquilo tudo que a gente conseguiu colocar dentro da IA para ela nos trazer ali de insights. Então, sim, eu acredito que é o futuro agora, dentro do RH, principalmente essa parte operacional que a gente consegue fazer com a IA, né? Então, a triagem de currículos, seleção de currículos,
Então, ter plataformas que consigam conversar, né, principalmente ali com recrutamento e seleção relacionado a isso, faz todo sentido, porque a gente deixa de perder aquele tempo que a gente tem de triar currículos, que quando a gente olha para os números, né, e pensa quanto tempo eu demoro para triar para uma vaga, dependendo da vaga, vai mais de 3 horas por dia, né? E às vezes você não vai conseguir encontrar todo mundo, e às vezes você vai ler 10 currículos que não fazem sentido para aquela vaga. Então, eu acho que faz todo sentido, tá, Ernesto? E aí a gente fala de uma coisa que eu sempre gosto de perguntar: quais são os desafios, as dificuldades? Talvez esse seja um deles, mas tem outros desafios, outras coisas que você percebe que te chamam a atenção no dia a dia atual? Eu acho que, assim, da minha vivência, né, com principalmente a maior parte com recrutamento, é a questão de retenção de talentos, né? Hoje a gente fala de um mercado extremamente aquecido, né, principalmente na área tech. Então, a briga por talentos, ela é muito grande, né? E aí, juntando um pouquinho com isso, é muito a cultura que a gente tem aqui, né? É uma cultura do presencial, então, para algumas vagas, a gente sente algumas dores relacionado ao trabalho home office, enfim. A gente consegue lidar hoje muito bem com isso, porque daí entra numa outra parte, que é quando a gente precisa mostrar dados para a diretoria, por exemplo, né? Para o meu diretor, para a minha gerente. Quais são as dores que a gente está enfrentando no recrutamento, né? Hoje, a maior, na pergunta inicial, para mim, é a retenção de talentos, não a retenção ali do período de experiência, mas eu acho que é a parte, não, nem de atrair, mas da gente fazer com que aquela pessoa, que normalmente, às vezes, falando de empresa tech, tá? Ela é de fora de Jaraguá, que é de Curitiba, São Paulo, por exemplo, como que a gente vai fazer com que ela entenda que vir morar em Jaraguá é legal para trabalhar de maneira presencial ou um híbrido, por exemplo, né? Como que a gente pode oferecer para esses talentos, que são grandes talentos, para eles entenderem que aqui eles podem crescer profissionalmente, enfim, que vão ter uma carreira. Então, hoje, para mim, na minha vivência, a maior assim, dor do recrutamento, eu acho que é essa parte de retenção mesmo, sabe? A gente não tem uma briga muito grande, que é uma dor do RH também, de perder pessoas para outras empresas, não nesse sentido, né? Porque a gente sempre também olha para os benefícios, para o plano de carreira, o que aquele colaborador vai se encantar de permanecer aqui. Mas a porta de entrada que faz aquele colaborador sair de onde ele está para vir para cá, eu acho que esse é um dos maiores desafios dentro de Talent. E olha só, uma coisa interessante, eu estava comentando contigo antes da nossa entrevista aqui, que eu sou coordenador de estágio da UDESC, né? E a gente tem bastante demanda para os alunos de sistemas de informação, que é essa área tech, né? Então, essa aquecimento do mercado, né? E não é só o mercado local, nacional, é global, né? Então, muitos desses alunos estão indo trabalhar em euro, né? E é difícil competir com 6-1, né? Então, a gente percebe e portas de entrada nas empresas, né? Os programas de estágio para tentar atrair, tentar de uma forma... E a gente está pertinho, né? Jaraguá, São Bento, dá 40 quilômetros. Então, estamos abertos aí as possibilidades de interação junto com a universidade. Apesar de eu não estar em São Bento, estou na reitoria aqui em Florianópolis hoje, mas a gente tem essa proximidade, né? O Udesc é estadual, né? Então tem muita oportunidade para se, enfim, interagir entre as empresas e o estado todo, não só o estado, mas o Brasil de forma geral, né? Claro que a gente cria para o mundo, né? A gente trata como filhos nossos alunos que criam para o mundo, mas as oportunidades estão sempre aí, estão, né, do ladinho. Agora eu queria voltar num ponto bem importante, né? Essas dificuldades. Como é que a diretoria ela cobra, né? Quando não está retendo um talento, quando está com essa, como é que vem essa cobrança e como que você supera isso, né? Como é que você trabalha com dando respostas? Existem ações, né? Focando em retenção? Que tipo de dica você pode dar para os RHs que você pode imaginar que vai facilitar a vida deles também, pensando na retenção nas empresas deles? Eu acho que falar com a diretoria quando a gente leva assim, os desafios, a gente precisa entender qual é a linguagem deles, né?
e muito claro hoje, com todas as empresas que a gente troca, que a gente faz bench, é a questão de resultado e dados. Você não vai falar com a diretoria, com o C-level da empresa, no achismo. Ah, eu acho que é isso. Não, você precisa levar números, né? Você precisa mostrar para ele os números. E quando eu falo mostrar, um exemplo que acontece também em muitas empresas, e aqui também não é diferente, é quando a gente, por exemplo, fala da taxa de retenção no período de experiência, né? A gente tem um número ali, mas o número em si, ele não quer dizer nada. Quando a gente leva para a diretoria, a gente tem que interpretar esse número e falar, ó, a taxa de retenção no período da experiência, por exemplo, eu vou chutar aqui, tá? É de estar só 50%. Pô, 50% é muito pouco, né? O que está acontecendo para a gente não reter aquele talento nos 3 meses? Só que esse número em si, para eles, não importa, porque eles querem ver o financeiro, né? O que está acontecendo. E aí, o que a gente faz? A gente precisa calcular, por exemplo, a taxa de recrutamento. Quanto que um recrutamento custa? Então, ali vai entrar as horas de triagem de um recrutador, o salário de um recrutador, as horas de entrevista do líder, do recrutador, né? Case, enfim, às vezes a gente aplica também testes psicológicos aqui, então qual é o custo disso? Então, levando a taxa com o quanto custa aquele recrutamento só para uma vaga, a gente consegue pensar em estratégia junto com a diretoria. Então, a gente não está levando um problema só, pô, a taxa de retenção está muito baixa. A gente está levando já um número que mostra o que está acontecendo e quanto que custa aquele recrutamento. E aí, com isso, a gente pensa em estratégias. Então, quando lá no início eu falei assim da jornada do candidato que a gente construiu, da participação da liderança no processo, a gente também está falando desse tipo de número que a gente tem que levar para a diretoria todo final do mês, por exemplo. Né? Então, para a gente não sair caro um recrutamento, a gente precisa ter um bom processo seletivo, a gente precisa ter o líder engajado no processo do início ao fim, a gente precisa ter um bom processo de onboarding, que é aquela semana que aquele novo colaborador conhece a empresa, conhece a cultura, conhece os processos, conhece a área. A gente precisa ter um líder engajado naqueles 90 dias do colaborador, então a gente precisa ter um plano de carreira para eles. Então, entrou. O que ele vai fazer a partir de agora? A gente precisa mostrar para eles quais são os resultados que a gente espera dele naquele período, quais são as expectativas que ele tem relacionado à empresa, ao setor, à liderança, como que ele gosta de ser liderado. Então, tudo isso faz parte de números que a gente leva para a diretoria, entende? Então, hoje eu percebo, e está muito forte dentro do RH, essa questão de dados. Não é um número, a gente tem indicadores maravilhosos dentro do RH. Dentro de recrutamento, de departamento pessoal, cultura e desenvolvimento, mas a gente precisa saber falar, interpretar eles e saber falar com o C-level, com a diretoria, né? Enfim, sobre aqueles números, o que eles querem dizer, porque um número sozinho, ele não significa nada. Então, a gente precisa levar o contexto para a diretoria entender o porquê que aquilo é importante para a gente, aquele número, sabe? Então, eu só dei o exemplo ali da taxa de retenção e com os valores de quanto custa um recrutamento, porque esse é um dado extremamente estratégico para a gente levar e fazer as nossas defesas para a diretoria, quando a gente tem uma dor muito grande, para conseguir fazer com que eles entendam, e muito importante é eles entenderem que a gente é parceiro de negócio, né? O RH vai caminhar para onde a empresa está crescendo, então a gente precisa entender aonde ela está, aonde ela quer ir, e o RH, a partir disso, né, montar as estratégias ali, focado em pessoas, para que a gente consiga entregar no final. Eu ouvi falar em números de 4, 5, 6 mil de custo por recrutamento. Não sei se é próximo disso na realidade de vocês. É uma realidade? Não sei se você tem esse número. A gente tem um número, né? Não é um número específico, porque a gente fez uma média e a gente não colocou todos os custos, né? Então, por exemplo, a gente poderia seguir com os custos de admissão, de integração daquelas pessoas, né? Então, a gente fez reduzido a nossa taxa de recrutamento ali, mas não chega em média ali 2 mil e pouquinho, mais ou menos. E aqui a gente divide esse indicador por vaga geral, que daí são aquelas vagas que mais a gente trabalha, né? E aquelas vagas estratégicas, que daí entra toda a parte de tecnologia, engenharia, coordenação, enfim, gerência, daí entra mais essa parte estratégica da empresa.
Nossa, olha que legal, que informação preciosa para os nossos ouvintes aí. E a gente já vai chegando para a reta final aí da nossa conversa, mas eu ainda tenho duas coisinhas que eu quero falar com a Silvana, que é assim, ó, eu gosto de perguntar, e se você tivesse orçamento infinito por um dia? O que você faria com esse dinheiro? É uma pilha de dinheiro aqui para você investir no teu RH. O que você faria com isso? Você tem alguma... Eu tenho duas coisas hoje, né? Principalmente assim com essa última experiência que eu tive desde 2021, eu acho que se tivesse um orçamento infinito, eu ia assim transformar o RH numa experiência extremamente digital, inovadora, com uso de IA para tudo. Sinceramente, sabe, Ernesto, assim, por exemplo, hoje a gente tem muita, né, tecnologia, a gente tem inovação, mas eu penso num ecossistema inteiro de RH, tu entende? Para analisar os nossos dados de maneira muito mais rápida que hoje, por exemplo, a gente faz, né? A gente conseguir entender, olhar para aquele dado junto com a IA e entender aquele colaborador tem risco de sair, mesmo antes dele pedir a conta, né? E ele é um grande talento que a gente não pode perder, por exemplo. E uma outra coisa que eu acho que eu faria hoje e que eu vejo que faz todo sentido, assim, principalmente quando as vagas que a gente trabalha, né, os profissionais que a gente lida, é a questão da gente conseguir investir, né? Eu acho que vai muito do desenvolvimento da pessoa querer se desenvolver profissionalmente, mas sabe, hoje eu vejo que tem muitos cursos, muitas especializações, não no sentido só de faculdade ou de pós-graduação, mas certificações hoje, tudo focado em IA, inovação, para que essas pessoas conseguissem ter uma rampagem mais rápida, sabe? Rampar mais rápido, assim, dentro da empresa. Então, acho que essas duas coisas, assim, era o que eu faria se eu tivesse um orçamento infinito. A transformação digital, realmente, e experiência num ecossistema inteiro, assim, de IA dentro do RH, né? A gente não deixaria de trabalhar no RH, mas a gente saberia utilizar esse sistema e muito a parte de investimento realmente profissional, assim, para todo o profissional, sabe? Certificações que hoje a gente sabe que são importantes quando a gente fala de inovação e IA. Então, bom, Silvana, se eu puder fazer uma última pergunta, de forma prática, o que seriam dicas para os RHs, de RH para RH, o pessoal que está nos assistindo aí? A primeira delas, né, que a gente aprende também, é que os dados não são nossos inimigos, né? Os dados, eles são nossos amigos. Então, é muito a sair do que eu acho e focar naquilo. Os dados mostram isso, né? E eu acho que isso traz uma autoridade muito forte para dentro do RH, quando a gente utiliza os dados. A segunda coisa, que eu acho que é extremamente importante, que daí faz parte da gente ser estratégico, é a gente ter uma proximidade real com as pessoas dentro, né? A gente sair da nossa salinha ali, a gente ir tomar um café com a liderança, a gente entender a dor operacional que está acontecendo em determinado time, em determinado setor, para que a gente consiga dessa forma, né, agir estrategicamente ali em parceria. Eu falo liderança, mas os colaboradores estão inclusos nisso, obviamente, né? Mas hoje eu vejo que ainda existe, né? E é uma coisa cultural do RH, é que a gente fica só ali na nossa cadeira fazendo, mas é que é muito importante esse negócio assim dessa proximidade com a liderança e com os colaboradores para a gente conseguir entender o que acontece lá na ponta, para que a gente consiga agir de maneira estratégica. E o último, né, que eu acho que é bem importante e que por muito tempo existiu, hoje eu acho que também já está se quebrando assim um pouco, é a questão de um RH ser facilitador, não um bloqueador de coisas. Por exemplo, o RH, por muito tempo foi visto assim, o RH é aquele setor que fala não pode, né? Mas não, que a gente seja aquele time, aquele setor que viva a cultura e que faça com que as pessoas entendam de fato a nossa cultura, né? A gente não dizer assim, não pode, mas a gente mostrar como que a gente vivencia a cultura dentro da empresa.
Então, eu acho que isso é bem importante. Esses 3 pontos, eu acho que engloba muita coisa do que está sendo o RH transformado hoje. Né? A gente está em transformação dentro da área de pessoas, né? Então, eu acho que essas 3 coisas, elas andam hoje, estão andando muito junto, assim, com o RH para a gente se desenvolver. Silvana Xavier Save, da Clinicorp, muitíssimo agradecido pelos seus insights, pelas suas oportunidades que você trouxe aqui. Com certeza agregou demais aí valor para o nosso congresso. As pessoas que estão nos assistindo estão aí tendo uma das grandes oportunidades, a virada da chave do RH delas, acompanhando tudo isso daí. Eu fico muito agradecido, dou um tchau e até a próxima. Eu te agradeço também, tá, Ernesto? Muito obrigada pela oportunidade. Fico muito feliz de estar contribuindo e, assim, da gente aprender, porque a gente não sabe tudo, né? Eu também não sei tudo, então, com certeza, assistindo o congresso ali, quando ele for ao ar, eu também vou aprender com outras pessoas e eu estou bem disposta, assim, para quem quiser me procurar, para a gente trocar, fazer bem, de conhecer outras culturas, outras coisas que podem fazer sentido também, estou super à disposição. Ah, querida, legal, legal. Muito obrigado, viu?